Fala galera, estou aqui o JP para o retrovisor pós-finais de conferência e eu vou fazer um modelo parecido com o que estava fazendo, mas antes, dois recadinhos. Primeiro, não tem podcast essa semana, 10 Jardas no ar, né? Porque não tem jogo no final de semana, então o podcast volta na semana que vem. Que vamos inverter. Aí vai ter o podcast e não vai ter o vídeo do retrovisor porque não teve jogo, né? Então só pra galera ficar ligado e não estranhar. E a outra coisa é, esse mais pros apoiadores, as enquetes do 10 Jardas Ball. Eu vou fechar na quarta-feira. Então ainda vocês vão ter um dia e pouquinho aí, quem não votou, para entrar lá, clicar nos links e, né, a gente montar o elenco desse ano do 10 Jardas Ball. As outras enquetes, a dos destaques, né, elas vão ficar, e também a do jogada, o lance sensacional, elas ainda ficam mais uma semaninha ou até um pouquinho mais. E é para todo mundo, né? Para a galera também que está ouvindo aí, que não é apoiador, essas podem entrar e votar lá, deixar seu voto lá também. Um voto por IP, um voto por cada um. E eu queria usar esse espaço aqui, antes de falar dos jogos em si, para louvar duas pessoas, né, que vão estar participando desse Super Bowl. A primeira, claro, é Tom Brady. É inacreditável o cara com essa, né, nesse período da carreira, tendo mudado de time, mudado de conferência e logo no seu primeiro ano já chega no Super Bowl. Coloque de lado, né, algumas coisas que aconteceram pelo caminho e nesse próprio final de conferência, né? Ele foi errático em alguns momentos, mas é incrível. É incrível, é o 10º Super Bowl da carreira do cara. Então não tem como não louvá-lo. E o outro, do outro lado, é o Andy Reid, o treinador dos Chiefs, né? Ele conseguiu uma coisa incrível. Pela primeira vez, um time jogou 3 finais da AFC em casa. É uma consistência também, de tirar o chapéu. E ele já tinha, isso nunca tinha acontecido na NFC, na NFC já tinha rolado. Com ele 3 vezes jogando em casa a final daquela conferência pelo Philadelphia Eagles. Então é outro cara que a gente tem que dar muito valor enquanto a gente está vendo, né, a carreira acontecer. Hoje eu não vou falar de jogo importante e upset, né? Eu vou falar das duas partidas, algumas coisas que me chamaram a atenção em cada uma delas. Vamos pela ordem. Para o primeiro jogo do domingo foi o da NFC, em que o Tampa foi lá em Green Bay e saiu vitorioso. O Tampa que agora vai jogar o Super Bowl em casa, né? Curioso também pelo fato dele ter jogado as suas 3 partidas de playoff como visitante. Agora no Super Bowl vai jogar em casa, é a primeira vez na história que um mandante de Super Bowl, né, tá participando. E a história do jogo foi bem curiosa, tem várias nuances aí nessa história do jogo, né? Mas eu acho que o ponto-chave foram turnovers, e não apenas turnovers em si, né? Mas o que aconteceu pós-turnovers, porque os Buccaneers capitalizaram 2 vezes e os Packers uma só. E no placar isso acabou sendo a diferença do jogo. O lance no final do segundo quarto, né, indo para o halftime, que o ataque dos Buccaneers volta para campo, consegue mais 2 jogadas e aquele touchdown longo para o Scott Miller, foi decisivo. Foi decisivo aquele desenrolar, né? Porque muitas coisas aconteceram durante o jogo, né? Tiveram erros de marcação dos Packers, de proteção, né? Pass rush foi uma história importante dessa partida, que o Buccaneers estava sempre lá no backfield, liderado pelo Jason Pierre-Paul e companhia, sempre lá dentro. E o dos Packers, se não fez sacks, né? Até porque o Tom Brady é um cara muito ligado na pressão, né? Solta a bola muito rápido quando ele sente que vai chegar, mas pelo menos eles apressaram alguns passos do Brady. Acho que duas das interceptações, uma com certeza, mas 2 das interceptações você pode correlacionar com a pressão chegando
e o Brady tendo que soltar a bola mais rápido do que deveria. Então o pass rush é uma grande história da partida também. A torcida dos Packers reclamou do seu pass rush, mas ele funcionou no que tinha que funcionar, né? Nesses lances. De resto, manteve. O problema não foi a defesa dos Packers. Né? A defesa dos Packers teve um probleminha no começo do jogo. No seu, sei lá, primeiro quarto, início do segundo quarto, em que o Tampa converteu muitas terceiras descidas. Esse foi um problema. E conseguiram explorar uma coisa ou outra. O cornerback, o King, não estava num bom dia. Enfim, o Godwin jogou muito bem, principalmente. O Mike Evans levou alguma vantagem, mas o Godwin jogou muito bem. Pelo lado da cobertura dos Packers foi o Alexander, né, que dominou. E ele não ficou muito em matchup com o Mike Evans, até pela diferença de tamanho e tal. Enfim, mas no que colocaram ele para jogar, ele jogou muito bem. Aí aconteceu o seguinte, né? O Buccaneers abriu esse placar, só que Green Bay tomou um feeling no jogo. Uma das coisas chaves também foi a lesão do safety de Tampa, Whitehead, que foi o cara que forçou o fumble. Eles já entraram em campo sem um dos titulares, o calouro Winfield, e aí perderam o outro safety durante a partida. Isso mexeu um pouco na estrutura defensiva dos Buccaneers. Eles pararam de fazer algumas coisas homem a homem, aprofundaram os safeties, e aí o Rodgers encontrou espaço no campo e parecia que o Green Bay viria, né? Viria para a virada. Mas estancou em pelo menos uma das interceptações, o ataque não andou. Foi um jogo em que, foi uma rodada, na verdade, né, em que os jogos de corrida não funcionaram bem. Você pode dizer que o Fournette teve um baita de um touchdown, isso foi um destaque, mas o jogo de corrida não fluiu, nem para nenhum dos quatro times, na verdade, né? E de repente o Packers contava um pouquinho mais com isso para abrir o espaço e tirar um pouco do pass rush. No final das contas, a gente tem que cair em dois assuntos, né? Um, que eu não acho que mereça muito tempo, que é a questão da arbitragem. A arbitragem sempre vai ter lances que você vai questionar, né? O maior questionamento que estão falando é por que ele marcou o holding no finalzinho, se em outras jogadas deixou correr. O juiz olha, vê o lance, né? Aquele puxão de camisa, dependendo do ângulo que estava o juiz que marcou, foi muito assintoso, né? De repente, se ele estava em outro ângulo, não. Então, isso faz muita parte. Há poucos lances antes, para mim, teve um holding no Godwin que não foi marcado. Então, a arbitragem, você vai. E, por fim, o lance não, né? A decisão do LaFleur de não ir para a quarta descida. Eu entendo, né, que a galera fica um pouco chateada com essa percepção de falta de agressividade, até porque a gente tem esses estudos estatísticos hoje que dizem que você ir para a quarta descida é quase que sempre a melhor opção. Mas eu vou te falar, eu acho que eu teria feito a mesma coisa. Porque ir para a quarta descida naquele momento significava duas coisas. Significava que eles teriam que ser perfeitos, né, na execução do lance para fazer o touchdown e da conversão de 2 pontos, que já não tinha dado certo uma vez durante a partida, né? Então eles precisariam serem perfeitos. Não tinham sido naquele momento. Você ia ter que contar que eles tinham que ser perfeitos na execução. Você fazer o field goal, você estava tirando um pouco essa pressão da conversão de 2 pontos, que é ou sim ou não, né? Então, você vai... Ok, você está botando a bola na mão do ataque do adversário. Aí você tem que jogar a defesa, né? A defesa dos Packers vinha levando vantagem naquele momento do jogo. Então, eu entendo, de novo, quem acha que tinha que ir para a quarta descida, e acho que não é uma coisa assim... o fogo né, o que é certo e o que é errado. Poderiam ter pego a bola de volta.
né? O melhor argumento para ir para a quarta descida era a posição do campo, né? Que o Tampa começaria muito lá atrás, de repente teria que tomar algumas medidas e a bola voltar para Green Bay com uma maior facilidade. Mas você ia ter que continuar sendo. Você ia ter, não ia ter timeouts, ia estar mais afastado da endzone de qualquer jeito para fazer o touchdown e mais a conversão de 2 pontos. Então, era uma situação difícil, né? Pelo como estava no placar. E agora virou história. Vamos para o jogo, para a segunda partida, né? A final da AFC, em que Buffalo saiu na frente, fez 9-0, parecia que ia ter um ataque, né? Muito difícil de ser parado, mas a parada virou. Né? O Chiefs se assentou na defesa. A defesa de Kansas City teve uma partida muito boa, facilitado por um lado, né, por Buffalo ter uma limitação grande em correr com a bola. E também porque o Josh Allen, no que o jogo correu, ele não foi consistente, talvez por causa de ausências no ataque ou pelo tipo de cobertura que os Chiefs passaram a fazer, ou talvez até por cabeça, né? Eu não sabia disso ontem, eu fiquei sabendo hoje que o pai dele tá mal de Covid, tá meio grave a situação do pai dele. Então, de repente, até a cabeça dele não estava exatamente no foco certo. Mas o ataque de Buffalo teve dificuldade, né? Especialmente com a cobertura homem a homem dos Chiefs. No final, o Chiefs precisou, vou falar um pouquinho mais sobre isso na frente aqui do vídeo, mas o Chiefs precisou mexer um pouco na cobertura para a zona, então eles também até ganharam alguns espaços, mas enfim. A dupla Tyreek Hill e Kelce é o que chega perto de ser imarcável na NFL moderna, né? E eles atropelaram. Uma coisa que eu falei lá no podcast que não podia acontecer para a defesa de Buffalo era problema de tackling. E aconteceu. Né? Eles até conseguiram, a cobertura até conseguiu se manter plantada atrás e forçar o Mahomes a alguns passos curtos. Se eu não me engano, a média de bola voada do Mahomes foi 5 e pouco, que é abaixo da costumeira dele. Por quê? Porque a cobertura estava plantada. O problema é que os caras recebiam a bola, quebravam o teco e faziam grandes avanços também. Aí trocou uma coisa pela outra. Né? Eu lembro que eu mencionei até pelo nome, né? Não pode, no podcast, não pode o McCullough Hardman ganhar 20 jardas aqui, 20 ali. Ele ganhou 50 numa, mais 20 em outra. O Tyreek Hill também passeou com a bola quando estava com ela nas mãos. Aí não deu. Aí não deu para a defesa deles devolver a bola para o Josh Allen numa boa posição de campo. Esse para mim foi o maior problema da defesa. Do ataque foi a falta de corridas e enfim, mas não podemos tirar o mérito das duas defesas, né? Do Buccaneers primeiro e a do Chiefs aqui, que teve boa pressão em cima do Josh Allen também. Foram 4 sacks, mais 6 hits, que bagunçou alguns sacks, né, que ele perdeu bastante jardas, aí, complicando os drives e tal. E o contrário, o pass rush dos Bills, até por desenho dessa cobertura, não funcionou tanto. O jogo acabou trincado, né, com muitas rusgas ali, jogadores se encrespando. Acabou sendo mais tenso por isso do que realmente pelo placar. O jogo estava ganho dos Chiefs há muito tempo. Time que preocupa indo para o Super Bowl, para mim é o Buccaneers. Porque por mais que vá jogar em casa, eles têm na memória aquele encontro lá no meio do campeonato, semana 12, se eu não me engano, em que eles perderam lá em Tampa mesmo. O placar não foi um placar absurdo, foi 27-24, foi até apertado, mas o jogo não foi assim tão próximo, né? O Chiefs abriu bem. O Tyreek Hill no começo do jogo estava brincando de jogar e tal, e depois o Tampa conseguiu chegar, diminuir, encostar um pouquinho
mas eles precisaram mudar a defesa deles para uma coisa mais em zona, que eles não estão acostumados. Então eu acho que tem uma preocupação imensa do que eles vão fazer. Né? Eles vão tentar esse molde que funcionou um pouco melhor no segundo tempo, ou vão usar a melhor característica deles mesmo, que é a marcação por zona, e confiar que seus jogadores vão ter uma melhor performance dessa vez. Não sei, vamos ver, mas eu acho que eles estão preocupados. O up and down, eu fiquei nesse jogo mesmo dos Chiefs com o Buccaneers. Um jogador que tem crescido muito na linha ofensiva de Kansas City é o guard, o Allegretti. Ele já é uma presença considerável ali no meio, abrindo espaços para as corridas. Teve vários momentos ali que deu para ver ele bloqueando dois jogadores e teve o touchdown do calouro do relé, que ele bloqueia dois jogadores e tal. É um jogador de muita fisicalidade, de presença, né? Liderança e tal. É um jogador que eu acho que ano que vem a gente vai estar em conversa de Pro Bowl para ele. E no down, eu vou mencionar o running back dos Bills, né? O Singletary, está no seu segundo ano e Buffalo claramente não confiava que ele pudesse ter algum sucesso correndo com a bola, né? Foram 6 tentativas só de corrida, 17 jardas, média 2,8, bem baixa. Ainda contribuiu pouco recebendo bolas, né? Foram 2 passes recebidos em 3, sendo que esse que perdeu foi um drop feio, mas rendendo também só 9 jardas. E a gente viu a presença do Yeldon, que é um running back já sem muito gás no tanque, né? E ele, acho que ele dividiu os snaps quase que meio a meio com o Singletary. Bills, Buffalo, né? Gastou, vamos botar entre aspas, assim, capital de draft nos últimos 2, né, com o Singletary, que a gente está vendo que de repente não é o jogador que eles precisam, e esse ano agora com o Zach Moss, que teve algumas sequências de lesão e está fora do campeonato. Então, será que eles vão precisar olhar mais ainda para essa posição na off-season? Vamos lá para os destaques da rodada. Ofensivo, eu fiquei com o Tyreek Hill, porque essa capacidade de avançar é uma mistura, né? Ele pode tanto te apunhalar com a rota vertical, a rota longa, mas também ele em screens e em rotas curtinhas que sejam em progressão, ele tem muita agilidade, né, para partir com a bola dominada, e a defesa de Buffalo não conseguiu dar conta dele. Preocupada, claro, com o Kelce também e sem deixar tanto espaço para os outros jogadores, mas o Tyreek Hill, óbvio, né, que tem essas questões extracampos e tal, mas ali, quando começa o jogo, ele é um cara excepcional. Na defesa, eu vou dar o mérito aqui pro Jason Pierre-Paul, né, que eu já até mencionei aí. É um veterano, né, de muitas temporadas e parece que está no auge, né, perto daqueles. Ele teve uns 2 anos lá em Nova York pelos Giants, foram incríveis, né? Mas ele tá bem perto dessa época, com experiência, caindo em cobertura e tal. E abafou o Rodgers nesse jogo, foram 2 sacks, mas com muita intimidação. E é um jogador de muita liderança, intensidade e tal. É bacana ver o Jason Pierre-Paul, né? Depois de tantos problemas. Ele teve um acidente de carro ano passado, bagunçou o pescoço dele, teve aquela questão de perder o dedo naquele com fogo de artifício. Então é bacana ver ele jogando nesse nível. Em Special Teams a gente não teve grandes destaques, então vou ficar só para constar, vou ficar com o Mickens, o retornador dos Buccaneers. Teve um bom retorno de 43 jardas. Ele não é um jogador útil, porque ele faz o retorno dos dois tipos de lance, né? Do kickoff e do punt. Então, por isso só ele é um jogador útil. Ele teve um probleminha, que foi no final, que ele acabou encurtando um retorno de kickoff e terminou antes do 2-minute warning, ou seja, ele deu um timeout para os Packers. Foi
problema aí de concentração. Mas, no modo geral, ele foi sólido, retornando com a bola. E para finalizar, calouro, eu vou ficar com o cornerback dos Chiefs, o Snead, que é um baita jogador. Ele se destacou desde a primeira, desde o kickoff da temporada, ele já se destacou, né? E mais recentemente ele tem sido usado no slot. E ontem ele teve uma missão dificílima, né? Que era marcar tanto o Beasley como o Diggs, que às vezes é deslocado para o slot. E ele ficou responsável por esses caras, mano a mano, sem muita ajuda de safety, não. E saiu muito bem. Ele só permitiu 2 passes completos para 25 jardas. Ele teve uma falta também, mas enfim, ele só permitiu 25 jardas, né? Com a bola correndo. Teve um sec, teve uma outra pressão em cima do Josh Allen. É um jogador muito bom. O problema é que ele sofreu uma concussão durante a partida, né? E quando ele sai, entra o reserva, o Felton, que até deu sorte, interceptou uma bola que foi desviada e caiu na mão dele. Mas ali os Chiefs tiveram que mudar um pouco a cobertura, porque já não confiavam tanto no Felton como confiam no calouro. Então, um jogador que tem que se recuperar aí para a final, já que os Buccaneers têm tantos alvos. Foi isso então, galera. Mais uma vez, lembrar que essa semana não tem o podcast. Esteja com a gente na semana que vem. Até mais.